A indústria dos videogames está morrendo. Sim, esse é o tema desse vídeo. Bem, parcialmente. Eu acredito que na verdade a indústria ocidental vem morrendo, e que a indústria oriental está em ascensão, e que talvez engula o mercado dos jogos, se as coisas continuarem do jeito que estão. O ano de 2024 é um exemplo muito bom disso, pois serão dois jogos grandes orientais. Os jogos mais falados durante todo o ano de 2024 são Stellar Blade e Black Myth: Wukong. Dois jogos de empresas pequenas, cara, empresas indies, que foram muito bem desenvolvidos e deram um pau na maioria dos jogos AAA, produzidos por grandes empresas ocidentais. E por que isso acontece? Bem, nesse vídeo eu vou tentar descobrir o que está acontecendo. Acho que principalmente o que está matando os jogos no ocidente, galera, é a ganância. É a falta de comprometimento em trazer produtos de qualidade. Parece meio que as grandes marcas se apoiam no fato de serem grandes, para meio que tentar trazer uma credibilidade para o consumidor, e usar essa credibilidade para lançar produtos meia-bocas, jogos quebrados, microtransações absurdas. Os maiores exemplos que nós temos atualmente são da Ubisoft e da EA. A Ubisoft se recusa a aprender com os erros, sempre lançando jogos totalmente quebrados, bugados, e jogando a credibilidade da empresa no lixo. Tudo que a empresa construiu de bom, como os primeiros Assassin's Creed, na época de ouro da Ubisoft, por exemplo, tudo se perdeu, cara. As pessoas hoje em dia simplesmente odeiam a Ubisoft. O jogo pode ter tudo de bom, mas as pessoas vão procurar algum erro, algum defeito, vão procurar pelo em ovo, simplesmente por ser da Ubisoft. Só por isso, que é justificável, né? Não digo que não seja. Nós temos também a EA, que pode até não ter jogos tão bugados, mas tem as microtransações absurdas. Todo ano lançando o mesmo jogo e as pessoas compram. E sim, eu estou falando de FIFA. Então assim, é complicado, cara. A EA foi responsável por franquias gigantes, Need for Speed, até o icônico Black do PS2, nos jogos que marcou o console, e também as minhas jogatinas, né, quando eu tinha PlayStation 2. Jogo extremamente emblemático. Black foi o jogo que me fez gostar de FPS, jogos em primeira pessoa. Antes do Black, eu simplesmente não jogava FPS, preferia jogos de terceira e segunda pessoa, mas Black me fez gostar do gênero. Absolutamente viciei naquele jogo. Joguei, zerei em todas as dificuldades, repeti a campanha tantas vezes que eu nem posso contar. Jogo à frente do seu tempo. Mas parece que todo capricho, competência, amor pelos jogos se perdeu. Parece que as empresas viram que chegaram a um patamar que não precisam mais se esforçar para entregar algo de qualidade. E aí entra a lei do famoso baixo esforço, alto lucro. Para que eu vou me esforçar para entregar algo de qualidade, sendo que simplesmente não compensa? Talvez seja isso que a Ubisoft, a EA e outras empresas grandes pensam na atualidade. Mas não deu certo, né? Esse desleixo e falta de profissionalismo para criar seus próprios jogos vem cada vez mais levando essas empresas para o buraco. Assassin's Creed Shadows sai em março desse ano, e para muitos é considerado um jogo totalmente flopado. Sinceramente, eu nem quero entrar nas polêmicas sobre esse jogo nesse vídeo. Talvez eu faça um vídeo falando sobre isso, mas queria só deixar isso aqui pontuado. E não é só a Ubisoft e a EA. Nós também tivemos aí o exemplo do Concorde, jogo que saiu ano passado e foi um dos mais flopados da indústria mundial. O valor divulgado oficialmente é por volta de 100 milhões de prejuízo, mas algumas fontes dizem que pode chegar até 200 milhões de dólares esse valor de prejuízo. Mais recentemente nós tivemos o Dragon Age Vanguard, que também foi um fiasco. Não foi um fiasco tão grande quanto o Concorde, né, obviamente, pois o jogo teve aí seus lucros mínimos, cara, e pelo menos algum retorno mínimo. Eu não sei se chegou a dar prejuízo ou saldo positivo, e eu acho que isso nem foi divulgado. Mas é um fato que o jogo vendeu muito menos do que esperado. Notícias que saíram ontem mesmo dizem que a BioWare diminuiu seus funcionários de 200 para 100, depois do Dragon Age ter vendido menos do que o esperado. Então, nós tivemos dois grandes flops ocidentais e dois grandes jogos e ascensões orientais. Isso já indica aí um caminho aí pelo qual o mercado pode estar indo agora. Existe uma grande diferença entre as empresas ocidentais e orientais, na minha visão. E talvez isso seja o que está fazendo os jogos orientais darem certo, e os ocidentais não. Isso é ouvir a comunidade. Simplesmente ouvir a comunidade. Sério, cara. Custa ouvir a comunidade? Sou muito a favor das empresas terem sua individualidade,
fazerem os jogos da forma como querem. Mas custa ouvir um pouco da comunidade? Eu acho que sinceramente não custa. Concordo, se fechou em uma bolha, se fechou de todas as críticas, mesmo as construtivas, e deu no que deu. Eu nem preciso falar muito sobre por que o Concord faliu, cara. Sinceramente seria redundante só repetir o que todo mundo já estava falando, sobre todos os problemas do jogo. Tem vários vídeos aí falando sobre porque o Concord faliu e eu meio que concordo com a maioria deles, cara. Então seria redundante repetir aqui porque o motivo desse jogo ter fracassado. Mas meio que é assim que as empresas ocidentais vêm agindo, totalmente cagando pros fãs. Já os orientais são totalmente diferentes nesse quesito. Empresas orientais ouvem os consumidores. Eu acredito que ouvem até demais, cara, até demais. As empresas orientais querem a aprovação dos fãs, dos consumidores, de quem realmente compra o produto deles. Eles vão se esforçar ao máximo para conseguir isso. E não, eu não estou falando isso baseado em nada, cara. Eu estou falando isso porque eu realmente estou por dentro da comunidade de jogos ocidentais. Eu sei que enquetes, pesquisas de opinião, pedidos de sugestões, dentro e fora dos games, é algo muito comum no Oriente. Quem ainda me acompanha sabe bem do que eu estou falando. Sabe que isso realmente acontece. Coisa que eu sinceramente não vejo muito por aqui no Ocidente. Quando tem é bem mais ou menos. Às vezes pedem sugestões e nem fazem. Pedem só para falar que estão pedindo. Sinceramente eu nem sei. Tem um exemplo aí do Devil May Cry 5, que a Capcom falou que se os fãs pedissem muito, teríamos lei de twists jogáveis. A comunidade pediu pra caramba, e mesmo assim eles não fizeram. Então por que pediram na nossa opinião, né? As empresas ocidentais parecem fazer o contrário. São super arrogantes e não ligam pros fãs. Agem totalmente indo de mão contrária ao que as pessoas pedem. E no fim, termina como termina. Como Concord, como Dragon Age, como outros flops aí. Eu acho que tem que ser encontrado um meio termo saudável, onde você pode ter liberdade para criar um produto como quer, mas sem agradar seus fãs. Porque no final das contas o dinheiro, querendo ou não, vem da gente. Somos nós que bancamos a indústria. E se a indústria não agrada minimamente os consumidores, cara, fica complicado. Parece que as pessoas no Oriente também se insatisfazem mais, cara, ficam insatisfeitas com uma má facilidade. Se o jogo não está seguindo o rumo que as pessoas querem, as pessoas realmente param de jogar, cara, realmente param de jogar. E as ações, né, despencam. Aqui agora a gente está vendo isso acontecer mais, né? Com os flops do Concord, do Dragon Age. As pessoas simplesmente não estão comprando mais o que não estão agradando, né? Estão meio que de saco cheio. Talvez é isso que está faltando, cara. É isso que também define a diferença do Oriente para o Ocidente. Os orientais parece que eles realmente, cara, se eles não gostam, se o jogo não agrada, eles não compram, cara. Eles param de jogar, tipo assim, um piscar de olho. Eles quitam mesmo. Sem dinheiro, sem lucro, nenhuma empresa vive. Talvez por isso que as empresas orientais escutem mais, cara, porque a fanbase oriental realmente se posiciona mais, cara. Talvez a gente aqui no Ocidente ele esteja muito na aceitação, cara, no aceitar as coisas. Mas o vídeo é esse. Nesse canal eu quero falar sobre jogos, histórias de jogos, resumos de jogos, e talvez eu poste gameplays também, debates. Bem, é isso. Eu não sei exatamente do que vai se tratar o canal, mas se inscreva aí. E deixe suas sugestões também. Eu estou bem indeciso por enquanto, então deixe sugestões aí do que vocês acham que esse canal deveria ser. É isso.